Pessoas que têm mais voz online normalmente são aquelas que menos acrescentam em uma conversa séria. Ainda mais, uma mulher conhecida por ficar de boca aberta para muitas coisas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. A ex-atriz pornô Mia Khalifa, nascida no Líbano, mas mundialmente conhecida pelos seus vídeos inapropriados para menores de idade, acaba de se envolver numa polêmica. A moça, que ficou famosa no Brasil em 2021, após virar meme durante a CPI da Covid, foi demitida de diversas empresas de conteúdo adulto após declarar apoio ao Hamas. Esse grupo terrorista foi responsável pelos últimos ataques brutais a Israel, que culminaram na morte de milhares de judeus, inclusive de alguns brasileiros. Por sua ascendência libanesa, seria normal imaginar que ela fosse a favor dos palestinos, povo que mora na faixa de Gaza e Cisjordânia. Civis, que em sua grande maioria não querem guerra contra os judeus e são tão vítimas do Hamas quanto os israelitas. Entretanto, essa mulher não demonstrou apoio a eles, mas ao grupo terrorista. Que contradição, não? Em sua conta no Twitter, ela disse, citação: "Alguém pode dizer aos lutadores da liberdade na Palestina para virarem seus telefones para filmarem na horizontal?" Fim da citação. Os ditos lutadores pela liberdade na Palestina seriam o Hamas, e o pedido para filmarem na horizontal é devido a alguns desses criminosos usarem câmeras do tipo GoPro em seus uniformes. Essas câmeras mostraram todas as atrocidades que estavam fazendo com famílias, crianças e idosos quando invadiram Israel. Mia, inclusive, fez uma comparação dos ataques a uma pintura renascentista. De todas as coisas nojentas e imorais que essa mulher já fez em sua carreira de atriz pornô, nada se compara a este tweet, que já foi deletado de sua conta. Uma influencer respondeu Mia, dizendo o seguinte, citação: "Odiar Israel é uma coisa. Pedir para o Hamas virarem seus telefones na horizontal enquanto filmam as atrocidades contra mulheres e crianças inocentes para que você tenha uma visão de alta definição é outra coisa. Você é uma pessoa vil." Fim da citação. É uma hipocrisia esta mulher, que foi banida do seu país de origem por conta do seu antigo trabalho, estar tão feliz com a morte de judeus. E não apenas do Líbano, mas de diversos outros países islâmicos, depois que ela fez filmes pornográficos vestida como muçulmana, inclusive usando hijab, o véu que cobre o cabelo e parte do rosto da mulher. É uma dissimulação ela ser a favor de um grupo que matou, degolou e decapitou mulheres e bebês judeus, e que não hesitaria em fazer o mesmo com ela. Odiar a única nação que está situada no Oriente Médio e que respeitaria os seus direitos básicos e a acolheria em seu território sem apedrejá-la é uma ignorância tremenda. Porém, após diversos comentários, a empresa na qual ela trabalhava, a Playboy, decidiu que tudo tem um limite e assim, em uma ação moral, decidiu por encerrar o contrato da ex-atriz pornô. A empresa soltou o seguinte comunicado, citação: "Cara comunidade de criadores de conteúdo, estamos escrevendo para compartilhar nossa decisão de terminar o relacionamento que a Playboy tem com a Mia Khalifa, incluindo a exclusão do canal da Mia da nossa plataforma de criadores de conteúdo. Nos últimos dias, Mia fez comentários nojentos e repreensivos celebrando os ataques do Hamas contra Israel e a morte de homens, mulheres e crianças inocentes. Na Playboy, nós encorajamos a liberdade de expressão e o debate político construtivo, mas temos uma política de tolerância zero para o discurso de ódio. Esperamos que Mia entenda que suas palavras e ações têm consequências." Fim da citação. E não foi apenas a Playboy. Todd Shapiro, CEO da Red Light Holanda, empresa que comercializa cogumelos alucinógenos e que contratou a atriz como consultora, a demitiu via Twitter. Em seu perfil pessoal, Todd escreveu, citação: "Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojenta. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você tolerar a morte, o estupro, a violação da vida, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância." Fim da citação. Quem poderia imaginar que a Playboy e Mia Khalifa estariam envolvidos de algum jeito no conflito entre Hamas e Israel, e que a Playboy seria o bastião da moralidade nessa discussão? Pois é, bem-vindo a 2023. Mas o que o libertarianismo tem para falar sobre esse assunto? Pois bem,
não entraremos no assunto da guerra, já falamos sobre ele no vídeo. Conflito entre Israel e Hamas demonstra a ineficiência do Estado em resolver problemas, aqui do Visão Libertária. Se quiser entender mais sobre a história do local e o conflito entre israelitas e palestinos, recomendamos o vídeo do Ancapsu Classic, intitulado Entre Israel e Palestina, quem tem razão? Ambos links estão aqui na descrição. Agora, sobre o ostracismo contra a Mia Khalifa, a única coisa que podemos dizer é que isso é belo e moral do ponto de vista libertário. Ninguém é obrigado a ter relações com pessoas que não compactuam com seus valores morais e éticos. Se por acaso em algum momento a pessoa mostrar que os valores dela não são compatíveis com os seus, o rompimento das relações e dos contratos podem e devem ser feitos. Isso, claro, caso não tenha nenhum tipo de cláusula que impeça o fim do contrato, obviamente. Como bem disse a filósofa Ayn Rand, todos têm o direito de tomar suas próprias decisões, mas ninguém tem o direito de forçar sua decisão sobre os outros. Portanto, se Mia, em seu direito de livre expressão, resolver ser a favor do Hamas, que aceite as consequências dessa sua decisão e não reclame após pessoas e entidades tomarem suas decisões de cortar relações com ela. Em uma sociedade libertária e livre, associação e desassociação é algo não apenas permitido, mas obrigatório para os indivíduos poderem viver em comunidade. Pessoas com valores próximos ou parecidos tenderiam a se associar evitando fazer contratos e acordos com aqueles que possuem valores muito diferentes ou distantes. Essa é uma forma eficiente de evitar conflitos que culminariam em litígios e prejuízos para ambos. O que aconteceu com Mia e aqueles que a contrataram como consultora e criadora de conteúdo foi exatamente isso. Até um determinado momento, os valores entre eles pareciam ser parecidos. Um bom exemplo disso é a relação entre Mia e a Playboy. As duas estão dentro do mesmo setor de conteúdo adulto e ambas possuem produtos e serviços complementares que provavelmente resultaram em retornos financeiros positivos, tanto para a ex-atriz pornô quanto para a empresa. Contudo, após as opiniões de Mia virem a público, a empresa percebeu a divergência gritante de opinião sobre o tema e, portanto, o afastamento das duas em relação a um assunto potencialmente sensível. Sendo assim, a desassociação mostrou-se ser não apenas uma necessidade, mas uma obrigação, chegando à quebra de contrato e cessamento das atividades. Enfim, todas as pessoas têm a liberdade de se expressarem. Contudo, necessitam ter responsabilidade sobre seus atos e sobre aquilo que falam. Temos que lembrar que ao nos expressarmos, pessoas podem não gostar ao ponto de cortar relações conosco. Por isso, não podemos reclamar dizendo que este ato é uma tentativa de nos calar ou de não permitir que possamos dar nossa opinião. Todos possuem liberdade para falar, mas ninguém é obrigado a ouvir e concordar com você. Podemos observar isso em outros casos, como o da Bis e o Felipe Neto, e a Budweiser e seu comercial envolvendo uma trans. Mas isso são temas para outros vídeos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no botão da campainha. Até a próxima, tchau, obrigado.